Você perdeu o sono? Eu acabo de ter a experiência mais incrível da minha vida. Não foi um sonho. Tudo o que sei é que foi tão real. Eu acredito que estive no exato lugar onde Paulo morreu. Mas Paulo morreu em Roma. Eu sei. Parece que havia alguém lá, comigo, intercedendo por mim. Quando eu ouvi o testemunho do Harry pela primeira vez, eu fiquei absolutamente maravilhado. Porque quando o Henry veio me visitar uns 5 anos atrás, eu mostrei a ele uma ilustração que foi compartilhada comigo por um conhecido meu que é do alto escalão do exército. Quando o Henry viu essa ilustração, esses anjos presos com essas correntes, ele disse: é exatamente assim que eles se parecem. Então, compartilhe conosco, Henry, a experiência que você teve com essas entidades para que as pessoas entendam o que você viveu. Foi provavelmente uma das mais profundas experiências que já tive. Eu vinha trabalhando por diversos anos com uma equipe chamada de Tropa de Elite do Espírito Santo ou Força de Ataque Cheia de Unção. Nós jejuávamos e orávamos muito. 3 deles foram boinas verdes no Vietnã. Homens altamente disciplinados. E nós fazíamos muito jejum e oração, buscando a face de Deus, a fim de saber onde iríamos fazer o que chamávamos de o próximo ataque. Fizemos ataques em lugares muito estratégicos naqueles anos, pelo mundo inteiro. Mas, enfim, eu havia voltado da Europa e estava em casa. Naquela época, eu estava morando em Portland, Oregon. E em uma manhã, em 1988, o Senhor falou comigo e disse: levante-se da cama e ajoelhe-se. Então eu me levantei da cama totalmente acordado. Eu não estava tendo um sonho, eu não estava tendo uma visão. No momento em que os meus joelhos tocaram o chão, eu estava andando pelas ruas de Roma. E os 7 homens, ou melhor, os 6 homens da nossa tropa de elite estavam atrás de mim. E nós chegamos a um lugar nas ruas de Roma onde, como na década de 50, havia aquelas portas seguradas por correntes e que abriam para cima e que serviam como uma barricada natural para que as pessoas não caíssem no porão onde eles carregavam as mercadorias para a loja. Enfim, era uma grande porta de ferro no chão. Nesse momento eu me inclino e ergo essas portas de ferro. E eu olho para trás e vejo que os 6 homens estão atrás de mim. E foi aí que eu soube que eles estavam comigo. Então eu olho para eles e digo: é aqui que nós vamos descer. Eu dou um passo por cima da corrente e começo a descer uma espiral de antigos degraus de pedra, que eu sei que são anteriores ao século III. Como que eu sei disso? É porque na minha caminhada de oração pela Europa, qualquer coisa que seja anterior ao século III era projetado para que se segurasse com a mão direita, caso o inimigo estivesse subindo, e se lutasse com a mão esquerda. E eles perceberam no século III
Opa, isso está errado. Nós temos que começar a projetar as escadas na direção oposta, para que as pessoas se segurem com a mão esquerda e lutem com a mão direita, porque a maior parte das pessoas é destra. Naquela época eu já sabia disso. Esses degraus estavam tão desgastados que eu tinha que pisar um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, evitando o centro. Caso contrário, eu torceria meu tornozelo. E os 6 homens da minha tropa estão acima de mim. E nós tínhamos um acordo na nossa caminhada de oração e nos nossos ataques espirituais, de que, e eu acho que isso é muito valioso, quem quer que tenha uma direção do Senhor está na liderança. Se ele tiver entendimento da parte do Senhor de que deve avançar, então os outros 6 iriam apoiá-lo em oração, em total concordância. E conforme descíamos essa escadaria em espiral, as suas orações estavam acima de mim. E em toda a minha vida, eu nunca senti tão grande manifestação de poder. Pode soar precário, mas eu não sei como explicar de outra maneira. Onde que a gente encontra as palavras para expressar esse tipo de coisa? Mas eu senti quase como se houvesse um funil na minha cabeça e as orações e concordância deles estavam se derramando em mim com força sobrenatural. Tamanha ousadia que eu acho que nada poderia ter causado medo em mim. E conforme estamos descendo, aquele poder está se acumulando em mim como se fosse um capacitor gigante. E ao chegarmos ao final das escadarias, eu dou um passo à frente através de uma entrada em arco. E eu olho para a esquerda. E quando olho para a esquerda, esse anjo gigantesco está sentado assim. Suas asas estão abaixadas nessa direção. Sua cor é um preto cinzento. E naquele momento, seus olhos estavam abertos. Mas no momento em que eu coloco os pés naquele recinto, ele se levanta com um salto. Suas mãos se erguem assim e ele diz com uma voz profunda e grave: "Você não deveria estar aqui." E os seus olhos eram vermelhos como sangue. Você acha que ele sabia quem você era naquele momento? Eu não sei. É quase como se eu tivesse pego de surpresa. E eu ouvi a mesma coisa na direita. E eu olho para a direita e havia outro anjo quase idêntico ao primeiro. E eu acho que eu não estou exagerando de maneira alguma. Eu creio que eles deveriam ter de 7 a 9 metros de altura. Gigantescos. Mas essa ousadia em mim, quer dizer, as suas mãos eram tão grandes que eles poderiam literalmente ter pego a minha cabeça dessa maneira. Exatamente assim. Mas não havia medo nenhum. Só havia essa ousadia. E eu aponto para o da esquerda e para o da direita, enquanto digo: nós estamos aqui por ordem do Senhor Jesus Cristo. E o manto apostólico e a unção que vocês têm retido por todos esses séculos estão agora liberados para a igreja, para que ela seja preparada. E eles disseram: então nós vamos embora. E eles abrem aquelas asas gigantescas. Então eu aponto para um e para o outro, com as mãos assim abertas, e eu digo: vocês não vão embora, porque vocês não mantiveram seu primeiro estado, vocês serão presos concorrentes até o grande dia do Senhor, diz o Senhor Jesus Cristo. E esses elos gigantescos de corrente vêm descendo em espiral desse jeito, tão grandes e tão pesados que seus braços e asas ficam presas aos seus lados e os foram envolvendo desde os seus tornozelos até o alto do seu pescoço, de maneira que tudo que eles podiam fazer era ficar ali olhando para cima, totalmente presos por aquelas correntes. Depois disso, instantaneamente eu estava de volta em meu quarto, de pijama, porque eu não estava de pijama antes, eu estava com roupa de sair. Deus pode te vestir. Segunda ocasião? Segunda ocasião. E eu olhei em torno de mim e pensei: estou de volta em meu quarto. Isso não foi uma visão.
Tenho certeza de que não foi uma visão, isso foi totalmente diferente. Bem, então eu me vesti e desci as escadas. Isso foi mais ou menos 4:30 da manhã. Por volta de 7 da manhã, minha esposa desce as escadas e diz: "Uau, você acordou cedo e não voltou a dormir." E eu digo: não. Eu não consegui voltar a dormir, não tem como eu voltar a dormir. E ela diz: "Mas o que aconteceu?" Então contei a ela e ela disse: "Uau, você acha que isso aconteceu de verdade? Você acha que foi transladado?" E eu falei: "É o que eu estou pensando." Mas a unção apostólica, eu não falo de coisas assim, eu não sou muito arrogante. Quer dizer, quem sou eu para devolver à igreja o manto apostólico que esteve preso desde os dias de Paulo? Quem sou eu? E o telefone toca. Era um dos irmãos que era o Boina Verde. Ele só falou o seu primeiro nome e disse: "Henry, é fulano." Eu falei: sim, eu conheço sua voz. Viena, Áustria. Bangkok, Tailândia. Roma, Itália. O senhor te mostrou alguma coisa acerca dessas cidades nas últimas 24 horas? Vejam, ele estava me testando. E eu acho que isso é significativo e importante. Eu disse: "Bem, eu sei que nós estamos orando e jejuando em relação aos portais de Viena. A respeito de Bangkok, nós temos discutido, mas não, nenhuma dessas duas. Roma, Itália, sim. Você tem permissão de compartilhar?" Eu digo: "Sim, eu ainda não entendo completamente." Então relatei a ele o que havia acontecido. E ele diz: "Já te retorno." E ele desliga o telefone. É assim que ele é. Suas ligações de longa distância são pá, pum, direto ao ponto. Então, eu estava conversando com a minha esposa e eu digo: foi tão real que não tem como ter sido uma visão. Eu sei que os 6 homens estavam lá. Eu olhei para trás e eu os vi. Além disso, quando eu voltei ao meu quarto, eu olhei e eu estava de pijama, mas eu não estava de pijama nas ruas de Roma, porque quando eu fui abrir aquelas portas, eu não vi mangas de pijama de flanela. Por isso que eu sei, foi no outono de 88. Flanela não é uma boa armadura de guerra. Não, de jeito algum. Imagine lutar contra aqueles demônios gigantescos de pijama. E a primeira coisa que fiz ao voltar ao meu quarto, de joelhos, foi cheirar a minha manga do meu pijama. E foi nesse momento que eu percebi: opa, espera um momento, eu não estava vestido assim. Por que cheirei a minha manga? Porque quando você caminha nessas cidades da Europa, como Roma e outros lugares da Europa, tudo é movido a diesel. Tudo é movido a diesel. E as suas roupas, você assou o nariz e parece uma chaminé quando você anda tantas horas naquelas cidades como eu andei. Mas enfim, eu ainda não havia tido uma confirmação. Então nós estamos lá conversando a respeito. O que você acha que significa isso, manto apostólico? Porque antes de 1988, você praticamente não ouvia falar de manto apostólico. Mas pairava uma sensação naquelas profundas catacumbas de que foi ali onde Paulo morreu. Essa sensação ficou comigo por dias e dias. E eu acho que é por isso que eles estavam lá. Eles estavam retendo o manto de unção que estava sobre Paulo, na sua condição de em nada inferior ao mais excelente dos apóstolos, conforme ele diz. Eu não afirmo isso com a autoridade de Deus, mas dentro de mim ficou comigo por dias a sensação de que eu estava literalmente ali na catacumba onde Paulo morreu. Então, nós estamos ali sentados conversando sobre tudo isso e o meu telefone toca novamente. Eu não sei exatamente quanto tempo se passou. Minha esposa estima que foi mais ou menos 45 minutos. E ele diz: "Henry", e ele dá o seu nome novamente. E ele diz: "Eu acabo de falar com Tom em Viena. Eu falei com Bob em Bangkok. E eu falei com Jamie em Sacramento." E ele diz: "Com os outros 2, eu já havia conversado antes de ligar para você pela primeira vez. E é por isso que eu te liguei antes, porque nós 3 tivemos a mesma experiência. E agora eu acabei de confirmar com o Tom, com o Bob e com o Jamie. Henry, todos nós 6
Nós sincronizamos os horários. Você havia falado 4:30 da manhã. Eu sincronizei o horário com Bob em Bangkok. Eu sincronizei o horário com Tom em Viena e com Jamie em Sacramento. E o meu aqui em Fairbanks, Alaska. Nós sincronizamos todos os nossos horários em cada ponto do mundo com 4:30 da manhã do teu fuso horário. Nós cremos que fomos transladados com você para te apoiar e te cobrir em oração. Nós cremos que experienciamos isso porque nós estávamos atrás de você. Nós vimos você abrir aquela porta de ferro. Nós descemos aquelas escadas com você em oração. Nós te vimos e ouvimos gesticulando com as mãos. Não vimos para o que você estava apontando, mas nós cremos que Deus terminou seu ataque em Roma. Uau! Eu não conheço nenhum caso no Novo Testamento ou no registro histórico cristão em que 7 homens foram simultaneamente transladados para o mesmo local. Esse é um testemunho realmente estarrecedor e miraculoso. Até hoje eu tremo quando falo disso. Quando você compartilha esses testemunhos, Henry, e eu francamente nunca ouvi nada semelhante, parece que Deus te usa como um exemplo para mostrar a todos nós o que Ele pode fazer e vai fazer.